Eu chorei dos meus 15 até os 19 anos. Eu era uma pessoa muito triste, vivia chorando, sabe, amargura, sabe. Eu não era para estar aqui, faz muito tempo, né, e é só Deus que poderia estar explicando, né, a a grandeza dele na minha vida. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Nery, estou ao lado do amor da minha vida. Você fica tão Olá. bonito de preto e branco, Ai, meu cara. Deus. Ai, de novo ele falando essa história, hein? Eu vou É, voltar de verde semana que vem, é gente. Me mesmo? lembrem. Não faz isso não. Se você não entendeu a piada, volta no episódio anterior que você vai saber o que nós falamos lá. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, eu quero fazer um convite para você. Explore todo o nosso conteúdo aqui na nossa página. Nós temos vários testemunhos, quase 90 episódios falando sobre histórias de superação, pessoas que mudaram a história da sua vida e vai deixar aí um direcionamento para você. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Lembrando que se você está me vendo bonito, primeiro você não deve estar enxergando muito bem. Mas a melhor qualidade de som e imagem é aqui na Tizan. Então você está vendo aqui, daqui a pouco você vai ver os cortes das câmeras, quando a gente fizer a apresentação da nossa convidada. O melhor lugar para você gravar o seu conteúdo é aqui na Tizan, tá bom? E aí, dona Elaine? Isso aí, hoje estamos aqui na companhia da Assunção, uma mulher forte e guerreira. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É isso aí. Assunção, eu fiquei sabendo um pedacinho da sua história e aí eu quero já começar fazendo uma pergunta. Aqui na nossa televisão está escrito assim: eu sou um milagre. Você se identifica com essa frase? Ah, me identifico, porque eu não era para estar aqui, faz muito tempo, né, e é só Deus que poderia estar explicando, né, a a grandeza dele na minha vida, em todos os momentos. Sempre senti que em alguns momentos ele me carregou no colo realmente. Amém. É bom essa sensação, né, Assunção? Muito maravilhoso. Mesmo que a gente não entenda na hora ali, né? Sim. Você não teve uma infância muito fácil, né? Desde ali do comecinho com o falecimento da sua mãe. Quantos anos você tinha quando sua mãe faleceu? Tinha 3 anos de idade. 3 anos? Isso. Você tem recordação, tem memórias? Não. Ah, eu tenho a recordação, são 2 recordações. Meu pai chorando e ela no velório, e meu pai pegando eu no colo e pedindo para eu dar benção para ela, sabe. O pessoal fala que criança não recorda, mas eu Uhum. tenho essas imagens na minha cabeça, sabe. E Você é daqui da cidade de São Paulo, não? eu nasci em Contagem, Belo Horizonte, e viemos após a morte da minha mãe para São Paulo, a partir daí, Ah, então quando isso aconteceu, da perda da sua mãe, você estava em Minas em ainda. Minas. E você veio para São Paulo. E como foi? Quantos anos você tinha quando chegaram aqui em São Paulo? Logo aos 3 anos e meio, mais ou menos. Você veio para São Paulo. Você tem Sim. mais irmãos? Tenho mais 3 irmãos, são 2 irmãos mais velhos que eu Uhum. e a minha irmã, antes de mim. E Eu eles sou a vie- caçula, né, na Ah, verdade. entendi. Mas eles vieram junto ou não? Todo mundo, veio a família toda, Veio a família a toda. família toda. Qual bairro vocês moraram aqui quando você É chegou em São no Paulo? Jardim Vista Alegre, lá no Imbu, Ah, Imbu das em Artes. Budas Artes. Isso. E como que foi mudar de estado? O que foi acontecendo nesse período na sua vida? A gente morou tinham 2 tios que trabalhavam em São Paulo, primeiramente eles vieram Uhum. para dar condição para trazer o resto da família, né. Através deles, eles alugaram uma casa, e ali a família foi instalada ali, em Taboão da Serra mesmo, e nós todos fomos ficando assim, né. Então a família é muito grande, criado pela a minha avó paterna, Uhum. e todo mundo foi ficando ali. Muitos netos, muitos tios, muitas tias, todo mundo junto. À medida que as pessoas iam sendo bem-sucedidas aqui em São Paulo, foram vindo outras pessoas da família.
Sempre vinha puxando o outro. Isso. E aconteceu mais alguma coisa na sua infância que te marcou e acarretou aí alguns traumas? Eh, Quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, eu fui molestada por um tio e na mesma época pelo meu irmão, o segundo irmão, né, na ordem decrescente. Meu Deus, e isso te causou sérias feridas? Muitas feridas, porque, diante de um pai que batia na gente muito, né, ele cobrava a responsabilidade do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho de 11 anos era encarregado de estar cuidando da gente e quando ele chegava, se algo tivesse errado, meu irmão era punido, sempre, como se ele fosse um adulto, né. Ele era responsável, né, na verdade, por nós. Meu Deus, e aí, você cresceu nesse ambiente, né, Sim. no episódio passado, né, Emerson, até a gente comentou, né, que o abusador ele sempre está próximo, né. E você contou para alguém, você expôs para alguém aos 6 anos ali que você sofreu essa violência? Alguém acreditou em você ou você escondeu? Eu simplesmente convivi com aquilo sem falar nada para ninguém, né, guardando aquilo para mim e tentando fugir das vezes que a pessoa me pegava à força e levava para algum canto para estar abusando, entendeu. Como a casa da minha avó, ela tinha muitos netos, muita gente, era difícil de perceber que isso estava acontecendo. E nesse ambiente, você tentou fugir disso? Eu não tentei fu eu tentava fugir da Uhum, pessoa, sim, mas do local não. não. E a sua adolescência ali, depois foi crescendo, virou mocinha? Aí quando eu tive 14 anos, diante do sofrimento do meu pai ser tão bravo com a gente, judiar da gente, e ele ser envolvido com a crença, né, diferente, eh, eu acabei saindo de casa, juntei todas as pequenas coisas que eu tinha e resolvi, literalmente ir para a morte, né. Eu já não aguentava mais aquela vida, eu era a mais rebelde, eu acho que de todo mundo da minha casa, e eu saí de casa, fugi de casa, E sem destino. você foi para onde? Eu acabei parando ali perto da Estação da Luz, naquela rodoviária antiga, bonita, que tinha cheio de balões, né. Eu achava ali um lugar bonito e é ali que eu queria ficar. E fui para ali e à noite eu dormia na Praça Princesa Isabel. Meu Onde Deus. hoje é. Quem não é de São Paulo, não conhece muito, é onde hoje é a Cracolândia, né? Isso, onde foi o princípio, né, que agora eles fecharam, mas naquela época era tudo aberto, né. Eles fecharam, se você andar por lá, é todinha fechada, já não tem aquele acesso, né, que as pessoas Uhum. tinham. A praça, né? Isso. Que ano era mais ou menos isso, Assunção? Olha, acho que em 1980, 81, 80, Você saiu 1980, sem destino. sem Você não destino. tinha um lugar para ficar. Não, Um não, plano. Não tinha um plano. não tinha. Não tinha plano, não tinha esperança. Simplesmente assim, foi o jeito que eu achei para morrer, para desistir de viver. O que você encontrou nas ruas de São Paulo? Eu encontrei, desprezo, né, porque as pessoas não dão atenção para as crianças na rua, né. Até hoje eu vejo isso. E passei fome, até então com meu pai, com toda a pobreza, nós não passamos fome, ali eu vim passar fome, ali eu vim catar pão no lixo, sabe, para estar me alimentando, e fui dependente de algumas pessoas para poder sobreviver, né, naqueles dias que eu tive. Foram poucos dias, foram só 15 dias, porque o meu pai me encontrou, né, no meio da multidão.
Ele foi, mas ele não tinha acesso, não sabia um destino nem nada. Você Não, não. simplesmente desapareceu de casa. Sim. Então ele mais ou menos entendeu que você estaria naquela região e foi te buscar. Não, porque, na verdade, ele foi fazer uma consulta em Minas e ele passou pela rodoviária e ele acabou me vendo no meio da multidão. Meu Por incrível que Deus. pareça. Olha só. E Né? como Sim. foi esse retorno para tua casa? Aí eu voltei revoltada. Naquele tempo lá, a menor idade ela era bem mais assistida, né? Na rodoviária tinha delegacia e Uhum. tudo. O menor era mais proibido das coisas, era mais, né? Rígido. Era mais rígido. E aí eu não queria voltar. Aí ele foi até o posto policial e eles me convenceram que eu teria que voltar, mas eu voltei mais rebelde do que, né? Ali, a partir daquele momento, eu passei a afrontar mais meu pai. Não aceitar, sabe, aquele tipo de criação que ele estava dando para nós. E você comentou para mim que nessa época você não tinha instrução nenhuma, né? Não. Que até quando você menstruou pela primeira vez, você foi perguntar, né, para sua avó, você acabou apanhando. Sim. E nesses dias na rua, aconteceu alguma violência? Você teve que, de certa forma, usar o seu corpo ali para sobreviver? Sim. Eu tive 2 relacionamentos, né. Hoje eu percebo, assim, uma criança na rua, a pessoa fica vendo hoje, vendo amanhã, né, o meu caminho, o meu trajeto era sempre aquele mesmo, o banco da praça, andava até a rodoviária, voltava, era aquilo ali que eu fazia. Uhum. E eu acredito que eu estava sendo observada, e eu acabei me relacionando com 2 pessoas, para dormir em hotel, né, porque a noite era muito fria, e menor não entrava mesmo em lugar nenhum. E aí acabei tendo que, para dormir em hotel, para dormir melhor, acabei me relacionando com 2 pessoas. Entendi. E aí depois, com o tempo, você foram observando a mudança no seu corpo? Sim, aí quando meu pai me achou e eu voltei, eu fui ficando observando que havia uma mudança, mas eu também não entendia, porque como eu não tive informação, eu não imaginava que fosse. Só via meu corpo, mudando, muitas pessoas, vizinhas que eram mães, que quem é mãe conhece, Uhum. né, quando está mudando o corpo de uma pessoa que está, grávida ou que a pessoa sugere que esteja, né. E vinha muita pessoa, assim, para me ver, para realmente constatar, mas para ajudar, ninguém, entendeu. E a minha irmã, com quem eu me abri, ela é mais inocente que eu, porque ela Uhum. casou virgem e não sabia menos que eu das coisas ainda. E aí descobriram que você estava grávida. Sim. Aí meu pai, através da minha irmã, meu pai perguntou de tanto questionamento das pessoas, a minha irmã estava noiva de um rapaz, e ele perguntou para minha irmã para tentar tirar algo de mim. Aí minha irmã veio me perguntar e eu falei: "Olha, alguma coisa está estranha em mim, eu não sei o que que é, mas eu acho que eu estou grávida". E a minha irmã falou para o meu cunhado, que falou para o meu pai saiu nas madrugadas, eu me lembro até hoje. Ele saiu para tentar tirar, né. Uhum. Só que aí descobriu que eu já estava com 7 meses e não daria mais para fazer nada. Meu Deus. E aí foi aquela correria. Uhum. Aconteceu algo que na época você não esperava. Sim, mas meu pai, para esconder a vergonha, ele falou com esse meu cunhado, que também era de uma cidade de Minas, para me esconder, né, já que as pessoas estavam todas, curiosas, para me passar um tempo lá para estar ganhando a criança, para que quando a criança nascesse, ele doaria para alguém. Esse era um plano do teu pai. É o plano do meu pai.
Sem o seu consentimento. sem o meu consentimento. Quantos anos você tinha? 15 anos. Eu tinha, quando eu ganhei minha filha, eu tinha 15 já. Quando eu fui achada, quando eu fugi foi com Uhum. 14. Aos 15, né, quando eu já tinha ganhado ela, que meu pai pegou e doou ela. E como foi para você esse momento que você foi separada da sua filha? Aí eu não queria dar, mas aquela época a nossa criação era muito submissa. Nós éramos muito submissos. A Não tinha outra gente alternativa não também, tinha, né? ou você dava ou dava, né? Uhum. Não tinha outra alternativa. E você conhecia essa família que estava recebendo sua filha? Não, não conhecia. Não conhecia. Uma pessoa, essa mulher que eu estava na casa dela, que era a mãe do meu cunhado, ela saiu procurando, né? Anunciando quem queria. E aí achou uma família que não podia ter filhos. E essa pessoa se propôs a pegar justamente lá no hospital. Isso era comum, né, antigamente. Hoje em dia precisa de, né, tudo é documentado, né? Uma pessoa entra no hospital, tudo é documentado ali e hoje não existe mais essa possibilidade, né, É, dessa adoção aí por debaixo dos panos, né? Mas antigamente isso era comum. Eu morei no interior e eu conheço famílias, né, que aconteceram isso. E depois, quando eu já estava aqui em São Paulo, eu conheci um rapaz. Hoje ele já é até falecido, que ele foi criado, né, como se uhum, os avós fossem pai e mãe, e a mãe dele, na verdade, que era a irmã mais velha, ele cresceu achando que ela era irmã. Até que um dia teve uma briga na família e tudo veio à tona. E ele se encontrou ali completamente rebelde por não saber, né, da origem dele e tudo. Então foi assim, 2 histórias que me marcaram muito. E depois disso você voltou para São Paulo como se nada tivesse acontecido e ninguém sabia que você tinha tido uma filha. o pessoal sugestionava, né? Porque eu tava barriguda e de repente apareci, né, magrinha, Uhum. mas foi tudo natural, assim. Mas as pessoas sabiam, não tinha como esconder, né? Sim. Como foi para você voltar para São Paulo sem estar com a sua filha? Nossa, acho que foi a maior tristeza da minha vida. Eu chorei dos meus 15 até os 19 anos. Eu era uma pessoa muito triste. Vivia chorando, sabe? Amargura, sabe? De ter perdido ela, de não poder Traz um pouquinho o ter, microfone aqui pro. Isso, de aí não tá bom. poder ter estado com ela, sabe? Sofri muito, muito. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu fiquei sabendo que aquele documento que meu pai havia assinado não valia mais nada, né? E aí eu pensei em pegar. Aí uma tia minha que tinha tido 14 filhos, ela falou para mim: "Nossa, não pega não, porque ela tem amor, ela tá cuidando bem". E eu acabei pensando mais na mulher do que em mim. E acabei deixando ela ficar lá, entendeu? E depois que você fez 19 anos, você ali já uma adulta, né? Como foi essa passagem da adolescência? Porque, na verdade, quando você se torna mãe, você obrigatoriamente você se torna um adulto ali por impulso. Eu fui mãe aos 16 anos, né? Sim. Então, você acaba se transformando um adulto da noite para o dia. Como foi essa passagem para a vida adulta ali? Só é momento só de tristeza. Eu me passei a ser uma pessoa triste. Aí que o negócio ficou mais acentuado, né. Uhum. E você conseguiu se relacionar? Você namorou? Você casou? Como é que foi a Ah, sua vida eu aca sentimental? eu acabei pegando morei 15 anos com um homem que poderia ser o meu pai, né. Eu morei 15 anos, mas peguei uma pessoa que ele tinha filhos, e todo mundo sabe quando a pessoa tem filho é mais complicado, né. Uma pessoa que não tem, pegar alguém que tem, né. Uhum. E não foi fácil não, até que acabou.
E aí eu acabei me envolvendo com lesbianismo e fiquei até 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, no lesbianismo. E como foi quando você encontrou Jesus? Então, eu encontrei Jesus aos meus 15 anos, lá na praça. E eu acabei indo com uma família. Foi me apresentada uma família e eu acabei indo com essa família. Foi aonde eu aprendi a trabalhar, que eu também não sabia fazer nada, Uhum. que a minha irmã, quando mais velha, ela que fazia tudo. E eu era a caçulinha que meu pai protegia e acabava não cobrando nada. Então, quando eu fui para a vida, eu não sabia fazer nada, nem lavar o banheiro. E ali nessa casa, o pessoal era evangélico, eles me deram o primeiro emprego e eu aprendi a trabalhar, a fazer as coisas. Olha a importância do evangelismo na rua, né? Sempre ali trazendo luz para quem está ali no meio da escuridão, né? Sempre importante esse trabalho. Muitas vezes a gente não vai, não se envolve, não faz, mas é a forma que Jesus encontra, né? De nos achar ali. E você não ficou firme, então, nos caminhos de Jesus? Não, porque eu acho que hoje eu entendo que eu aceitei pela oportunidade, né? Pela dificuldade que eu estava passando. Uhum. É, se eu fosse comparar eu hoje com aquele tempo, eu odiava pregação, sabe? Eu ia para a igreja, eu estava ali submissa, mas não porque eu tinha aceitado Jesus, né? Eu não tinha esse entendimento. Só sei que o encontro com Jesus, ele marcou. Mas, na verdade, eu não tinha aceitado, né? Porque senão eu tinha permanecido, né? E como foi esse reencontro com Jesus depois? Há 4 anos atrás, eu estava com uma companheira e o relacionamento havia acabado. Havia acabado de uma forma assim, que Deus foi tirando os sentimentos. Eu sinto isso. Deus foi tirando todo o sentimento, todo o relacionamento, e nós nos tornamos grandes amigas. E quando acabou, na verdade, que a gente decidiu falar: "Ó, não quero mais isso não dá mais para nós", eu decidi que eu ia para a igreja, sabe. Eu falei: "Não, eu tenho alguma coisa que me chama para Deus, eu vou para a igreja". E aí eu fui para a igreja. E nisso aí já tinha passado o quê? Quase 40 anos? Quase 40 anos, o mesmo tempo que, Moisés levou, né, para levar o povo do Egito. Meu Deus. E você teve contato com a sua filha? Retomou contato? Vocês se relacionam? Como é a relação de vocês hoje? Eh, Na mesma época que eu fui para a igreja há quase 4 anos, eh, coincidentemente ou não, né, ela tentou suicídio. Acho por não ser aceita, né. Foi uma coisa que sempre falaram para ela que ela não era amada por mim, que ela foi rejeitada, para ela ficar com a família lá, aconteceu isso. E eu passei por tudo isso aí nessa época, entendeu? Na mesma época que eu aceitei, foi a mesma época que ela tentou suicídio. Deus já estava te preparando ali para um novo tempo, então, Já né? estava me preparando, Você vê como é que é, né? O bem Espírito Santo antes. vem convencendo ali, né? Sim. Ao longo desse período, você teve algum contato com ela ou não? Eu tive quando ela teve 12 anos, quando ela tinha 12 anos, o juiz da cidade, porque era uma cidade pequena, e eu já era maior, o juiz deu o direito dela de vir me conhecer. E ela passou um tempo comigo. Ela ficou 4 meses comigo, mas acabou não quem não é mãe, assim, muita gente diz, e eu acho que é verdade, mãe não é aquela que põe no mundo, é aquela que cria, né. Então eu acabou não dando certo. Ela voltou para a cidade dela para manter o nome dela, porque se ela quisesse vir para cá, ela teria o meu sobrenome, entendeu. Aí ela voltou para a cidade, mas foi só esse período mesmo, 4 meses que nós tivemos Uhum. de Mas relacionamento. você teve essa oportunidade de contar a história real para ela? Contei alguma coisa, mas não tudo.
sabe? Não tudo. E também ela não queria ouvir na época, porque ela tinha muita ressalva disso, desse relacionamento. Ela não queria saber de mim na época. Uma criança também, né? Não Sim. entendi ali como gerir as suas emoções, né? Como Uhum. administrar tudo, né? Sim. E como é hoje seu relacionamento com ela? Hoje a gente se fala todo dia pelo WhatsApp. Ela já me chama de mamãe, sabe? Deus tem trabalhado, Deus prometeu muito isso para mim, e ele tem trabalhado aos poucos, né? Ela já está bem melhor, a depressão ela já venceu, boa parte dela, entendeu? Agora a gente está no processo, né, de estar se encontrando, de estar recuperando o tempo perdido. Entendi. Como que é o seu relacionamento hoje com o restante da sua família? Olha, eu sou considerada, eu me considero uma ovelha negra, porque eu não tenho convívio familiar. Assim, por eu ter sido criada fora, ter tido as minhas escolhas, eu não tenho um convívio familiar. O convívio maior que eu tenho é com a minha irmã. É a única pessoa, inclusive estava falando com ela agora há pouco. É a pessoa que eu convivo é a minha irmã. Realmente, minha família é muito grande, mas eu não tenho convívio. Mas se tanta coisa na sua vida já foi mudada, você não acredita que isso pode mudar também? Eu a Com esse relacionamento com o restante da sua família? eu acredito, eu tenho que visitá-los mais, né, de estar procurando eles mais. Mas qual que é o real motivo que você acha na tua cabeça que tem esse afastamento? Eu acho que é por causa do sofrimento da infância, né. Você vê, nós somos 4 irmãos, hoje em dia cada um tem a sua vida, e nenhum fala com ninguém. A única pessoa que eu falo é com a minha irmã. A gente não tem essa proximidade, Uhum. né. Você acha que o fato de ter perdido a tua mãe muito cedo contribuiu para esse afastamento no geral da família? Não? Contribuiu. Porque se a gente pudesse escolher, se nós estivéssemos com a nossa mãe, né, seria tudo diferente, eu acredito. Por que que eu tô te dizendo isso? Eu também não tenho a minha mãe, né? Então, como eu só tenho um irmão, mas eu percebo que a nossa família, eu, meu irmão e meu pai, nós éramos mais próximos quando tínhamos a nossa mãe. Então, o papel da mãe, ela é não que é mais importante do que o do pai. Cada um tem a sua responsabilidade na constituição ali da família. Mas quando falta a mãe, meio que perde o núcleo da família e aí cada um toma um rumo como você acabou de falar. É. Qual é o sentimento que você acha que a tua filha tem sobre você? Hoje vocês retomaram o contato. Como você acha que foi na tua cabeça, né? Porque essa pergunta deveria ter sido tá sendo feita para ela. Mas como que você acha que foi o sentimento da tua filha com você durante esses 40 anos? Eu acho que foi tão ruim quanto a minha infância, né, sem minha mãe, eh, e sem expectativas, né, se sentindo mesmo rejeitada. Eu já me coloquei muitas vezes no lugar dela, sabe. E eu procuro compreender, e eu quero ver se a gente pode ainda recuperar, né, algo, né. Eu acredito que Deus vai dar essa oportunidade. Você quer mandar uma mensagem especial para ela? Leva o microfone assim. Deixa Deus te usar. Então, filha, você está conhecendo, hã, a Assunção de verdade. Não que eu não tenha me mostrado para você, mas tudo que aconteceu na minha vida, não foi porque eu quis, mas todas as escolhas, elas têm as consequências. E aqui estou eu, né, mas para dizer que eu te amo de verdade, viu. Eh não é por acaso, as coisas não acontecem por acaso.
como eu já te disse uma vez, né? Deus sabe o porquê de tudo. E Ele tem curado as minhas feridas e eu tenho certeza que Ele vai curar as suas também, tá bom? Um grande beijo para você. A gente vai se conversar muito ainda, tá bom? Eu tenho muita esperança e fé em Deus, porque se não fosse Deus e se não fosse a minha fé, eu não estaria nem aqui. Então eu dou glórias a Deus por isso e pela sua vida. Amém. Não, eu Amém. acho que o importante é isso que a Elaine pediu para você fazer agora, porque nós podemos estar nesse momento conectado com pessoas que perderam convívio com alguém da família e não ter acesso à história real. Então, viver uma vida de dúvidas do que uma vida de realmente procurar saber o que aconteceu. E não por culpa de alguém, mas às vezes pelo fato de uma ferida emocional despertar em você um gatilho de rejeição, de traição, de algo que faz você tomar uma decisão e carregar um trauma pro resto da vida, né? Nós fizemos um episódio que chama As 7 Feridas Emocionais. E o que trata nesse episódio? Você passa por um evento na sua vida de 0 a 6 anos e aquilo vai reverberar para o resto da sua caminhada. E por mais que às vezes você esqueça o que aconteceu, determinado assunto vem à tona e desperta aquilo que o pessoal fala que é gatilho emocional. Entendeu? Sim. Então, assim, quando uma pessoa é violenta, quando uma pessoa é em excesso tímida, quando algo sai de um padrão, existe pode ser uma predisposição genética, pode ser, mas também pode ser um evento que aconteceu. Então, olhando, tá, tendo acesso primeira vez à tua história, você passou por questão de abuso, isso despertou a revolta. Você falou assim, eu era uma pessoa rebelde e eu saí de casa, mas quando eu voltei, eu me tornei uma pessoa pior ainda para o meu pai. Então, a origem disso está lá na tua infância. Algo que aconteceu com você. E junto com isso, tem o trauma da separação de um vínculo que todo mundo fala que mãe é uma só, né? E aí você até colocou assim como não é a maneira que a tua filha pode estar te enxergando, ou nesse período que ela tinha 12 anos, ela teve um contato com você, de fato ela reconhecer na adotiva um afeto maternal, mas não um vínculo de sangue. E aí você passa por mais um período de separação e do lado dela, que eu não a conheço, mas pode ter um trauma de rejeição, uma ferida de rejeição. Então essas coisas mal resolvidas ao longo da nossa vida, ela vai não só trazendo prejuízos para nós, mas também para os nossos descendentes. Sim. Né? Que é o caso que aconteceu com ela. Então, eu acho que fica claro, nesses poucos minutos que nós estamos falando aqui, a questão da base familiar, a questão do cuidado que a gente tem que ter com a criança, não só entregar um celular, um tablet, algo que vai ocupar a mente dessa criança, mas de fato estar criando um vínculo afetivo com os nossos filhos. E por mais de que tudo não tenha corrido de uma maneira padronizada, num rumo que vai dar certo, e tenham ocorrido alguns eventos, como é a tua história, sempre há
um caminho de restauração. Você falou também sobre outros relacionamentos, mas de algo que te chamava para a sua origem, que a sua origem é Deus. Sim. Né? O primeiro contato que você teve lá lá com o pessoal lá na praça. E só que essa semente que foi plantada dentro de você, ela é mais forte. Então a semente ela demorou um pouco mais para frutificar. Mas no momento em que essa semente ela floresceu dentro de você, você não resistiu e voltou pro teu pai eterno. Então, independente de quem está assistindo a gente aqui, que passou por problemas que são idênticos, parecidos, ou quem está tendo acesso à tua história agora vê que o problema que ela está, a dificuldade que ela está, o desafio que ela está enfrentando, ela é menor do que todos esses traumas. Então, sempre vai haver um caminho para que você conserte isso, mesmo que não tenha sido causado por você, mesmo que outros eventos tenham ocorrido e gerou essa separação familiar. Então, sempre vai haver um caminho de restituição. E hoje, quando você deita para dormir, como que está a sua cabeça? Você acha que está tudo resolvido? Você acha que ainda tem coisas a resolver? Como é que tá? Então, como eu tô no princípio, né, de um bom relacionamento com minha filha, é, a única coisa que eu quero é estar bem com ela. Eu acho que essa parte é a que ficou, né? Se tem alguém, né, que está sofrendo com tudo isso, é mais ela, né? Porque de certa forma, eu superei, né? Eu sou a prova viva, né? Que Deus, né? Que Deus Muda cenários. mudou o cenário. Eu sou uma prova viva. Porque hoje, no meu convívio, no meu trabalho, eu faço de tudo isso, do meu sofrimento, uma ferramenta, sabe? Para lidar com outras crianças, para preparar para a vida, né? Quando você Então, fala outras crianças, me explica um pouquinho mais sobre isso. Qual que é o seu trabalho hoje? hoje eu sou inspetora de aluno, né? Eu trabalho em escola e o meu trabalho fundamental é estar preparando essas crianças, né? Eh, eu vim perceber isso, eu já estou há 21 anos nessa carreira, mas eu vim perceber de 2 anos, 3 anos, 4 anos para cá, que eu tenho feito isso, sem querer, assim, naturalmente, preparado as crianças dos lugares onde eu trabalhei e trabalho para a vida, né? É assim como preparar, ensinar eles a limpar um bumbum, por exemplo, ensinar eles a cuidar de um ferimento, né? Ensinar eles a ser forte para que ninguém venha tocar neles, né? Que é o que acontecia comigo. Eu, por muitas vezes, eu não, eu precisei de alguém para estar cuidando de mim alguma vez e muitas vezes fui abusada por causa disso. Então, o meu propósito é evitar que as crianças sejam tocadas, para que eles sejam orientados a não ser tocado. Você transformou a sua dor, né, no seu instrumento de trabalho. Então, hoje, Deus te deu essa autoridade, né, de transformar essa dor. E acredito que você, ao conhecer e conviver com as crianças ali, já consegue identificar, né, a assunção em cada uma delas, Ah, né? sim, com certeza. Esses tempos atrás, assim, eu tive alguns problemas com relação ao meu trabalho. Acho que diante do meu posicionamento com Deus, né, Uhum. os demônios vão se levantando, né, as dificuldades, né, elas vão se levantando. E eu fiquei até mal, acho que já tem 1 mês e pouco, 2 meses, chegaram até dizer que eu não fazia nada no meu trabalho, né. E o meu trabalho ele não aparece realmente,
porque como eu ensino eles a se virarem, a cuidar de um ferimento, eles mesmos já sabem, quando machuca, tem que ir lá passar o sabãozinho, eles mesmos se viram, porque eu já ensinei isso para eles. E eles, muitas vezes, e caem e já levantam. Não tem essa de ficar minimizando, né, as coisas. Então, o meu tratar com eles é dessa forma. E eu vejo isso neles, sabe? Essa segurança. Eles passam essa segurança para mim. E muitas vezes os pais vêm falar comigo que, que eles estão falando de mim, né? Aí eu pergunto sobre o que, que é, né? Ainda bem que são coisas positivas. Quer dizer, a gente está conseguindo passar algo. Deus tem se transformado, tem me usado dessa forma, né? Olha o sorrisão dela ao falar das crianças, né? Aí eu estava até comentando, né, que na outra escola que eu trabalhei, eu desfraudei uma menina de 9 anos, surda e muda, né? Então, esse é o poder de Deus na vida da gente, né? Talvez esse meu sofrimento, ele veio, né, para alicerçar, para que eu conseguisse realizar essas tarefas, né? Que para outros é difícil, mas para mim, com a ajuda do Senhor, tem feito a diferença. É você saber transformar uma dor, né? E ressignificar isso, liberando ali o perdão, tendo a compaixão, né, das pessoas. E você entender, né, que você pode usar isso para também gerar essa força, essa resiliência em outras pessoas, né? Muitas vezes as pessoas se fecham e acabam sendo, por exemplo, não tendo empatia, né? Isso que você está passando não é nada. Eu já passei por coisa pior e não morri, né? Quantas pessoas você não ouve com essa fala? Então, e você transformar isso para poder, né, salvar, resgatar essas crianças hoje em dia, isso é só Deus mesmo na sua vida, né? Só Deus mesmo. Assunção, a gente já constatou toda a transformação que houve na sua vida, né? E é uma história muito linda de superação. É uma história que realmente ela faz todo sentido, tá? Ter esse título, Eu Sou um Milagre, de aquilo que Deus vem fazendo na sua vida. Queria te pedir que você olhasse para essa câmera aqui do lado, levasse assim um pouquinho o microfone Leva o junto com você. junto. Isso. E você olhando para essa câmera, você refletisse e se você pudesse resumir a sua história em 1 minuto, como ela seria? Como a minha história seria? Você não tem ideia. Não tem ideia, porque eu sou um milagre, né? Então, eu consegui, o Senhor, através do Senhor, né? Eu consegui reverter toda a história, né? E eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa feliz pelas minhas conquistas, pelos altos e baixos, mas por estar vencendo, né? Com a ajuda de Deus, né? Sem Ele eu não saberia passar por isso tudo que eu já passei. E se tiver alguém, né, que se encontra nessa situação ou que conhece alguém, sempre tem uma saída. E a saída é Jesus Cristo. É o único caminho que eu encontrei. E é onde eu encontrei as respostas. Amém. Amém. Deleline, hoje o resumo é seu. Ai, Assunção, né? A gente começou uma conversa ali, despretensiosa, e ela falou para mim assim: minha vida dá um livro. Todo mundo fala para mim que eu tenho que escrever um livro da minha vida. Sim. Mas eu não sei se eu tenho coragem. Eu falei, então, bora contar isso de outra forma? Então, você é uma mulher guerreira, é uma mulher forte, né? E acima de tudo, o amor de Deus te achou, né? E Amém. que você possa
espalhar isso pelos 4 cantos, essa mensagem, né, de transformar a dor em amor. E onde um dia abundou o pecado, superabundou a graça. E que você consiga alcançar todos os seus sonhos, objetivos, né, e metas, e que a sua filha possa entender, né, que você também não teve muita escolha ali, né, naquele momento na sua adolescência. E você vai voltar aqui para contar o final e o fechamento dessa história. Manda uma fotinho lá quando você encontrar com ela. Ela mora onde? Divinópolis? Ela mora em Divinópolis. Isso aí. Gente, você que está acompanhando hoje nosso canal pela primeira vez, aqui está repleto de histórias maravilhosas como essa da Assunção. Então eu peço, explore o nosso conteúdo, assista a outros episódios, né? Eu sempre falo, vale muito a pena a gente voltar lá nas 7 feridas emocionais, procure esse episódio, assiste ele, que vai ajudar você a se entender e a entender o comportamento de muitas pessoas. E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.